Eu quero trazer uma palavra sobre um assunto que atinge todos os seres humanos, evangélicos, não evangélicos, muito santo, pouco santo, toda pessoa que vive dentro de um padrão de normalidade de um ser humano sofre isso que eu vou falar. Eu quero falar um assunto que é peculiar à vida diária de cada um de nós, vencendo as tentações. Eu quero falar sobre as tentações. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ver a tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Algumas considerações iniciais sobre a questão da tentação. A primeira tem a ver com o texto. Jesus foi tentado na forma humana. Isso para tirar qualquer dúvida de alguém que queira questionar que Jesus foi tentado exclusivamente numa forma divina e por isso venceu o diabo. A prova que Jesus foi tentado na forma humana é que no final de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Fome é um dos instintos mais veementes do ser humano. Evidente que Jesus fez jejum de comida, que quem faz jejum de 40 dias e 40 noites e não bebe líquido, morre desidratado. Então, Jesus não se alimentou, ele apenas bebia água para não ficar desidratado. Por isso que o texto diz que ele não teve sede, ele teve fome. E fome é um dos instintos mais veementes da natureza humana. A segunda consideração que eu quero fazer acerca de tentação ou tentações é que a tentação, ela pertence à natureza do homem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a primeira frase desse versículo diz: Não veio tentação sobre vós, senão humana. A terceira colocação que eu quero fazer é que a tentação, ela está ligada ao que causa desejo e desperta vontade. A tentação está ligado ao que causa desejo na natureza humana e o que desperta vontade. A quarta consideração que eu quero fazer
sobre a questão da tentação ou das tentações é que a tentação não é pecado. Não precisa pedir perdão porque está sendo tentado. A Bíblia mostra onde é que começa o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. O texto mostra. Cada um é tentado quando atraído. Eu não disse que a tentação é aquilo que desperta vontade, que causa desejo? Então, você é atraído. Agora, até aí tudo bem. Agora, olha onde começa o processo do pecado. Envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido. Aqui começa o pecado. Quando você concebe, maquina, introjeta, alimenta na sua mente, no seu coração, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Exemplo prático. Você está duro que dá dó. Aí aqui tem um dinheiro. Aí você passa, vê o dinheiro. Puxa vida, isso aí resolveu o problema, mas não é meu. Ok, você foi, olhou, foi tentado, você está precisando de dinheiro. Agora, você vem de novo. Caramba, um dinheiro. Isso resolver meu problema. Resolve mesmo. Será que tem alguém me olhando aqui? Acho que eu vou pegar esse dinheiro. Opa! Eu já concebi. Já começou a brotar o pecado. Até eu passar, o dinheiro me atrair e eu dizer, poxa, isso aí podia até resolver meu problema. É uma história. Na hora que eu digo, esse dinheiro aí podia resolver meu problema, eu vou pegar esse dinheiro. Eu já concebi. Ainda não peguei, mas já concebi. O pecado já brotou. Aí eu vou consumir o pecado. Eu vou pegar. Já estou num processo de morte espiritual. Então, a tentação não é pecado, mas ela pode levar você, se você alimentar aquilo que está te atraindo, ao pecado. Uma outra verdade que eu quero deixar sobre a questão da tentação é que Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13 diz: ninguém que é tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A sexta verdade que eu quero falar sobre a questão da tentação, aqui nessa introdução, é que ninguém é tentado acima do que pode. Vamos voltar, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará o suporte para que a possais suportar. Mas pastor, por que eu caí? Por que eu pequei? Porque você quis. Ninguém é tentado acima do seu limite. Então por que caiu? Por que pecou? Por que deu vazão? Porque quis. Porque você tem vontade e você toma as suas decisões. Uma outra verdade sobre as questões que envolvem as tentações é que Satanás joga pesado para levar você a dar um passo depois da tentação. É o que nós vamos ver aqui com Jesus. Agora, antes da gente ver como é que o diabo trabalha nesse processo da tentação, eu queria te dizer algumas estratégias que ele usa na tentação. Ele trabalha nessa área para ver se atrai a mim e a você.
para ver se desperta algum interesse para nos envolver, para concebermos o pecado e gerarmos o pecado. Algumas estratégias dele que você precisa estar atento. Primeiro, Satanás, quando ataca, ele ataca com força total. Não pensa que o diabo vem para brincar, não. Ele, quando ataca, ele ataca para arrebentar. No caso de Jesus, foi ele pessoalmente que veio para o confronto. O próprio Lúcifer, diretamente, para tentar derrubar Jesus. Satanás, quando ataca, ele ataca com a força máxima, em cima de mim, em cima de você. Não se engane. 2, uma outra estratégia que Satanás utiliza na questão das tentações. Ele adora jogar pesado quando a gente está sozinho. Não tem pastor, não tem igreja, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem amigo, não tem marido, não tem mulher, não tem filhos. Quando você está sozinho, Satanás esperou Jesus está sozinho. Cuidado, muito cuidado. Não tem ninguém para te censurar, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para dar a mão a você. Cuidado, abre o olho, que ele joga pesado nessa hora. Terceiro, na questão das tentações, Satanás gosta de utilizar sofismas. São argumentos aparentemente válidos, não conclusivos. E quem os utiliza, utiliza de má fé. Foi o que o diabo fez. O diabo até citou a Bíblia para Jesus. O diabo até citou texto para Jesus. Mas ele não tinha o objetivo de trazer a verdade da palavra. Ele usou aquilo, apenas uma parte da palavra, apenas onde interessava. E ele faz isso. Ele usa alguma verdade aparente, não conclusiva, para tentar me enganar, para tentar te enganar, para tentar me derrubar, para tentar te derrubar. E em quarto lugar, sobre as estratégias de Satanás na questão das tentações. Satanás chega na hora que a gente estiver mais fragilizado. O diabo tem um ardil psicológico tremendo. Ele vê qual é a área que você está mais fragilizado. É a hora que ele chega. E nós vamos ver isso na tentação de Jesus. Primeiro ataque. O primeiro ataque de Satanás, a carne. O que é carne? A natureza humana. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, estava com a fome danada. Alguns especialistas dizem que Jesus até certa hora podia até cambalear um pouco de tanta fraqueza. E o diabo olha, vê Jesus na hora da sua maior fragilidade, ele chega. Ele vê a sua maior fragilidade e ele tenta trazer uma saída e uma solução para a sua fragilidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E eu quero dizer para você que Satanás não tem solução definitiva para ninguém. Porque se Jesus transformasse as pedras em pães, daqui a algumas horas teria fome de novo. O diabo só tem solução aparente. Agora, você tem que tomar cuidado, porque ele chega na hora que você está fragilizado. Eu quero falar até algumas coisas aqui em tese, para que você entenda. Por exemplo, quem sabe está me assistindo, quem sabe está aqui nessa igreja, quem sabe alguém me vendo pelo programa ou me vendo por uma fita, uma mulher nova, uma mulher, estou falando em tese, 23, 24, 25 anos, bonita, o marido abandonou. Ela é nova, ela é bonita, ela está emocionalmente fragilizada, o diabo sabe. Aí o diabo pega um filho
um filho dele, um filho do inferno, para colar do teu lado, para perturbar as tuas emoções, sabe? Você está fragilizada, emocionalmente fragilizada, aí chega um garanhão do capeta, está falando, que não quer nada com você. Ele chega naquela hora da sua fragilidade, diz: olha, eu sabia que você é a mulher mais linda aqui desse lugar. Sabe? Ele chega no momento da maior fragilidade, uma dureza incrível que você está vivendo. Aí chega um camarada e faz uma oferta de uma coisa escusa. Cuidado, na hora da sua maior fragilidade, da sua natureza, Satanás pode chegar. Satanás empreende um jogo de sedução. Ele quer nos seduzir. Ele utiliza seus elementos para nos tentar, a fim de nos derrubar. Irmão, tudo que é da natureza humana, a Bíblia manda fugir. 1 Coríntios 6,18: fugir da prostituição. 2 Timóteo 2,22: foge dos desejos da mocidade. Tudo que é da minha carne dá no pé, saída pela direita. O que está me atraindo está aqui, eu vou para lá. Está lá, eu vou para cá. Está aqui, eu vou para lá. Está lá, eu vou para cá. Não tem poderoso espiritual, não tem forte, se você quiser encarar alguma coisa que atrai a tua natureza, tu quebra a cara e tu se arrebenta. Não tem santo, não tem homem cheio do Espírito Santo, não tem nada disso. Tudo que estiver atraindo a tua natureza, cai fora. Não tem pastor, não tem grande pregador. Irmão, o homem no Antigo Testamento, com a demonstração mais visível e poderosa do Espírito Santo no Antigo Testamento, foi Sansão. Foi brincar com a carne, com a sua natureza, se lascou, se rebentou todo. É porque eu tenho poder, aleluia, eu sou cheio de fogo. Vai, encara. Eu gosto de falar em tese, que as pessoas entendem mais fácil. É como se aqui fosse uma empresa com várias divisórias, sabe? Para você entender como é que é esse negócio da nossa natureza. Aqui nesse corredor, você trabalha aqui no 5º setor. Claro que o caminho mais rápido para você chegar lá é por aqui, mas tem um caminho mais demorado. Se você entrar no outro corredor, vai ter que ir lá atrás, voltar e vir até o meio. O caminho mais rápido é esse. Só que aqui no 2º setor, a mulher mais linda da empresa, sabe? Um avião, muito bonita. Eu estou falando tudo aqui em tese, sabe? Está vivendo um momento até mal com a sua esposa, estou falando tudo em tese. Aí você é crente, é servo de Deus, mas está vivendo uma crise no teu casamento, um momento mal. Aí você passa, ela é do 2º, você é do 5º setor. Quando você passa, ela faz assim: ei. Aí você olha, sabia que você é lindo, ó. Aí você na hora, sangue de Jesus tem poder. No outro dia, você passa pelo mesmo lugar. Ela, ei, poxa, você não para conversar comigo? O sangue de Jesus tem. No 3º dia, o sangue de Jesus. No 4º dia, o sangue. No 5º dia, não fala nada. No 6º dia, quando é que a gente pode marcar um encontro para conversar, hein? Sabe o que tem que fazer? Te perturba, te atrai?
dá a volta lá no outro, vai lá no outro corredor, não passa aqui não, sai fora, rapa fora. Está te perturbando? Está te atraindo? Então sai fora. É um exemplo bem bobinho, bem bestinha, para você entender. Sai fora, não passa ali. Vai ficar no flerte, na brincadeira? Não, pastor, quem sabe eu levo ela para jantar e ganho para Jesus. Vai ver se eu estou na esquina, vai. Vê se sai Coca-Cola aqui, se espremer o dedo. Tudo que é da natureza cai fora. Jesus nos deu a receita para vencer o jogo da sedução. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigia, ó, epa, isso é perigoso. Com licença, bye bye, tchau, vigia, ore. Alguma coisa está perturbando teu coração, Senhor, eu repreendo do meu coração, eu repreendo esse desejo, Senhor, isso está me perturbando, sai. É outra coisa que você tem que fazer, é a resposta que Jesus dá para o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Existem elementos espirituais superiores que podem me dar força e poder para controlar a minha vontade. Cuidado, meu irmão. Talvez Deus esteja falando aqui com um homem casado. Cuidado. Cuidado com o que você está brincando. Não brinca com a sua natureza não, que você vai quebrar a cara. Talvez Deus esteja falando aqui com alguma mulher casada. Cuidado com essa brincadeirinha. Sai fora. Sai fora. Eu costumo dizer na minha igreja, eu tenho intimidade com a minha mulher. Com essa eu tenho intimidade. Com as outras, tudo bem? Paz de Cristo, tá? Respeitosamente. Não anda agarrando mulher de ninguém. Ah, irmã, vem. Oh, maravilha, glória. Não, é uma bênção, essa irmã é uma bênção. Aleluia. Vai. Vai. Sabe? Ou então tem uns cabras safados no nosso meio. Sabe? Uns cabra meio ordinário, meio moleque. Vai dar um beijo numa irmã, muitas vezes por delicadeza, que a igreja é lugar de comunhão. Não estou dizendo que é proibido você dar um beijo num irmão ou numa irmã, a decência, a respeito, mas tem uns caras safados que se aproveitam dessa amizade, desse amor que tem na igreja. Até, eu já estava falando até no dia do casamento. Aí o cara vem e dá um beijo, é assim, ó. Desculpa, é uma chupada na bochecha da mulher, não é um beijo. Sabe? Maliciosamente. Deus te abençoe, minha irmã. Isso aqui é um beijo normal. Você chegar, até dar um beijo, que você tem uma intimidade com um irmão da igreja. Intimidade que eu digo é, você é mais chegado na amizade, no carinho, no amor. Não estou dizendo que isso é pecado. Oh, tudo bem, como é que está você? Cuidado, sai fora, rapa fora, não dá corda não, sabe? Aquelas palavrinhas, né? Sabe? Somebody love, prototove, papapipa, sai fora. Eu quero até aproveitar, é que a hora aqui é fogo, mas eu tenho que dizer aqui. Eu quero até dar uma palavra para a minha classe, para os homens. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão, homens. Maravilha. Abaixa. De vez em quando, diz uma palavra boa para tua esposa. Não estou dizendo que você vai ficar toda hora falando que você é linda, maravilhosa, delicada, majestosa, você é a mulher da minha vida, toda hora. Mas de vez em quando diga uma coisa boa para ela. Sabe por quê? Porque quando um filho do diabo desse vir perturbar a tua mulher, e vir com gracinha e com piada, porque a parte mais sensível na mulher é a audição.
E quando vinha um gaiato desse com um pipipi paropopó, ô bobão, meu marido já fala para mim, cai fora. Ela já tem uma escuta aprimorada. Agora tu só trata a tua mulher igual um cavalo. Tu só trata a tua mulher com palavra grosseira. Depois o diabo coloca alguém para perturbar o ouvido dela. Coitada, ela vai ter que lutar, porque ela é crente, porque ela é honesta, porque ela é sincera, é fiel. Ela vai ter que travar uma luta com ela mesma para não deixar aquilo perturbar. Agora, se você fosse um pouco sábio e dissesse alguma coisa boa, você ajudaria a sua mulher a ter uma resistência maior. Eu não estou dizendo que mulher, que o marido não fala coisa boa, é que ela está sensível a cair. Eu não estou dizendo nada disso aqui. Eu estou dizendo que você, marido, deve dizer de vez em quando uma coisa boa para a tua mulher, para criar nela uma resistência. Para ela, quando vir um besta desse do inferno, vai dizer, ops, rapa fora, compadre. Sai! Deixa de ser bobo e otário, que eu tenho um homem na minha casa que fala coisas boas para mim. E a mulher chegou a ver de vocês. Estou falando que é para a gente fechar brechas nessa área. Qual é o sentido mais sensível no homem? A visão. Irmã, dá uma guaribadazinha de vez em quando. Porque tem irmã, com todo respeito, se na casa tiver tapete e vassoura e janela aberta, vai sair voando, porque para a bruxa não falta nada. Tem que fechar a janela. Hein? Dá uma arrumadinha. O homem é atraído pela visão. Dá uma arrumadinha, porque onde ele trabalha tem um monte de cheirosa e de bonita perturbando o juízo dele. Sabe? Tem um monte de cheirosa e de bonita perturbando o juízo dele. Dá uma, de vez em quando, dá um ajuste aí. Vai fazer bem. Cuidado. Segundo ataque do diabo. Primeiro ataque, a carne, a natureza pecaminosa do homem. Segundo ataque, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O segundo ataque do diabo, a soberba da vida. Sabe o que o diabo estava dizendo para Jesus? Mostra quem você é. Mostra que você tem poder. Mostra que você é o filho de Deus. Sabe, irmãos, Satanás continua com esse jogo. Mostra quem você é. Mostra que você é muito bom. Mostra que você é o melhor. Mostra que você é o mais inteligente. Mostra que você é o mais fora de série. Mostra que você está acima da média. Mostra que você é superior. Sabe, irmãos, eu ando preocupado com esse evangelho triunfalista que muitas vezes é pregado no nosso meio, sabe? Olha, determina que Deus faz. Determina. Afinal de contas, você tem poder. Sabe? Eu fico vendo muitas vezes no nosso meio gente usando o poder de Deus para mostrar quem é, e não usando o poder de Deus para mostrar quem é Deus. Sabe? Gente que quer mostrar que é poderosa no nosso meio. Olha, porque eu tenho um poder. Um dia desse chegou um irmão para mim lá na minha igreja e disse: pastor Silas, rapaz, pastor, traz aqui no culto da quinta-feira. Olha, eu conheci um irmão, ele é tremendo. Ele cola a gente na parede. Como? Ele bota o cara colado na parede e o cara fica não sai. Aí eu falei: é mesmo? E para que isso? Não, ele é poderoso. Mas para qual é o objetivo? Tá, vai colar gente na parede para mostrar o poder de Deus? Ok, cole na parede, no teto, não sei aonde. Mas é para quê? Eu tenho me questionado. As pessoas estão querendo usar o poder de Deus para mostrar quem são. Olha,
Se eu tirar esse paletó aqui, onde ele cair, eu derrubo. Se eu pegar e enrolar ele aqui, eu derrubo. Tá bom. É para glorificar a Deus? É para mostrar o poder de Deus? Derruba com paletó, derruba com camisa, com gravata, não tem nada contra. Mas é para quê? É para mostrar que o camarada é poderoso? Tem muita gente no nosso meio usando o poder de Deus para mostrar quem é soberba, para mostrar que é especial. Gente que chega numa reunião e tem que inventar uma pataquada para poder chamar a atenção para si, para mostrar que está num nível espiritual superior. A pessoa chega numa reunião e diz: olha, irmãos, eu tive uma revelação. Eu digo, eu fico para o final. Uau, só ele teve a revelação. Uau. Agora, lá nos Estados Unidos, um pastor de uma grande igreja brasileira no norte da América, um colega estava dizendo para mim, você tem que entender que eles, Silas, Jabes, podia citar outros nomes, eles não estão no nosso nível espiritual. Uau! Ele está num nível muito alto. Ele fala com Miguel, ele fala com Gabriel, Jesus vai pessoalmente na casa dele. Então o nível dele é muito alto. Eles não entendem porque o nosso nível é muito alto. Está cheio de gente aí, no meio da igreja, mostrando que é superior, que é mais santo. E eu tenho medo disso, Jabes. Quando eu vejo alguém que quer mostrar que é mais santo, eu digo, está escondendo alguma safadeza. Porque quem é santo não precisa mostrar que é mais santo. E está acabado. Quem faz força para mostrar que é alguma coisa é porque não é. Porque quem é e está acabado. Tem gente no nosso meio que quer mostrar que é muito santo. Está incubada alguma coisa que ninguém sabe. Nessa Freud tem razão. Mecanismo de defesa do psiquismo humano. Ele quer mostrar alguma coisa que ele tem muita deficiência. Muitas vezes a cabeça está cheia de adultério, de maldade, de desejos terríveis. E para poder encobrir esse lado, ele tem que mostrar que é muito santo. Ele tem que mostrar que é o melhor na igreja. Ele tem que mostrar que ele é o melhor onde ele trabalha. Ele tem que mostrar que é superior. Agora, irmãos, aqui tem um princípio bíblico. Quando eu olhei e que Deus falou no meu coração, quando você na casa de Deus, na obra de Deus, faz alguma coisa para mostrar quem você é, sabe o que isso significa? Tentar ao Senhor Deus. Isso é muito sério. É o que Jesus falou para o diabo. O diabo disse: mostra que você é o Filho de Deus, mostra que você tem poder. Jesus virou para ele e disse assim: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Querer usar o poder de Deus, querer usar coisas espirituais para mostrar quem é, isto é tentar ao Senhor nosso Deus. Isso é sério. Irmãos, vamos fazer igual a João Batista. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos fazer igual a Paulo recomenda em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e 18. Aquele que se gloriar, glorie-se nele. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Vamos fazer igual o profeta Jeremias, em Jeremias 9:23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor.
A soberba é um pecado gravíssimo. E Davi, no Salmo 19, versículo 13, ele diz assim: Senhor, não permita que a soberba se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. A pessoa que é dominada pela soberba, a soberba é uma tentativa de dizer que você não precisa de Deus, que você é autossuficiente. Cuidado! Agora, eu queria te falar 3 coisas dos lugares altos. Número 1. Você já viu como é que o diabo trabalha? Ele pega uma escada, simbolicamente, chega pro cara: sobe, rapaz, você é muito bom. Você é fera, você é especial, você é melhor que todo mundo que está aí. Louvado seja eu, bendito é o meu nome. Maravilha. Rapaz, se o pastor não colocar você naquela função, nada dá certo. É mesmo? Rapaz, você é muito bom. Coitado do pastor se você não estiver dirigindo aquele departamento. É mesmo? Rapaz, você é fora de série. Olha, você é muito especial. Você está acima da normalidade. E o cara vai subindo. Quando chega no topo, aí o cara: eu sou quente, eu sou grande, eu sou muito bom. O diabo chegou, né? Sabe o que eu aprendo? Satanás levanta para verdadeiramente abater. Deus abate para verdadeiramente levantar. Sabe? E Paulo entendeu isso quando ele disse em 2 Coríntios 12:10: porque sinto prazer na fraqueza, nas necessidades, nas perseguições, nas injúrias, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando você vê que você não é nada, quando você vê a sua limitação, quando você vê tudo isso, você vê que você depende de Deus, que você precisa de Deus. É nessa hora que você é aperfeiçoado, é nessa hora que você cresce. A segunda verdade dos lugares altos. Romanos capítulo 12, versículo 16 diz: não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Eu queria dizer, cuidado com a hermenêutica e a exegese do texto. Quer dizer, pastor, que eu não posso sonhar em crescer na vida? Não tem nada a ver com o texto. O que Paulo está ensinando aí é o seguinte: cuidado para você não querer uma coisa acima da sua capacidade. Cuidado para você não querer ser muito grande e não ter estrutura para ser. É melhor ser um pequeno comerciante do que um grande comerciante falido. É melhor ser dono de uma média indústria do que uma grande indústria quebrada. Cuidado para você não querer coisas acima dos seus limites. Cuidado. Você querer um lugar muito alto, uma coisa muito grande, e você não tem estrutura para segurar aquilo. Terceira verdade dos lugares altos. Onde é que o diabo levou Jesus, hein? Onde é que foi? Pináculo do templo, 70 metros de altura, o lugar mais alto do templo. Sabe o que eu aprendo aqui? Satanás nos ataca dentro da nossa própria casa. O camarada começa a fazer um trabalho na igreja humilde, beleza, aí Deus começa a abençoar e começa a ganhar tapinha nas costas. Poxa, rapaz, o negócio contigo está indo muito bom. Aleluia. Bendito sou. Glórias a mim. Satanás perturba você até dentro da tua própria casa. Olha, eu sou o provedor da minha família. Ninguém é mais inteligente aqui da minha casa. Ninguém é mais útil nessa igreja do que eu. Cuidado. Satanás atacou Jesus dentro da própria casa de Deus. Cuidado. Você aqui não está imune não. Preste atenção.
Terceiro ataque do diabo. Versículo 8 de Mateus 4. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Primeiro ataque, a carne, a natureza pecaminosa do homem. Segundo ataque, a soberba da vida, a deidade do homem, a autossuficiência do homem, ao orgulho próprio. Terceiro ataque, a cobiça dos olhos. A Bíblia fala de cobiça da carne, soberba da vida e cobiça dos olhos. Qual é a diferença de cobiça da carne para cobiça dos olhos? Eu te explico. Cobiça da carne é tudo aquilo que atrai a nossa natureza. Cobiça dos olhos é tudo aquilo que nos atrai com maior violência. O que está mais perto do processo mental é a visão. Provado cientificamente. A coisa mais perto do processo mental é a visão. Por isso que o diabo tem usado a TV com uma força muito louca, porque ele sabe disso também. Então, cobiça dos olhos é aquilo que te atrai com maior força. Três coisas principais atraem com maior força os seres humanos. Podem ser que sejam as três, pode ser uma das três ou duas das três, mas são essas três: poder, dinheiro e sexo, que o diabo estava atacando Jesus. Tudo isso te darei, os reinos do mundo. Olha, Jesus, veja, eu vou te dar tudo isso, se prostrado me adorares. É só uma joelhadazinha, ó, pim, pum, pronto. Sabe o que o diabo está propondo aqui? Primeiro, o caminho mais fácil. Cuidado com o caminho mais fácil, meu irmão. Não tem briga não, Jesus. É só ajoelhar, está resolvido. Lucas 24, versículo 26 diz assim: convinha que o Cristo padecesse para que depois entrasse na sua glória. Cuidado com esse negócio muito fácil, meu irmão. Pode ser um laço do diabo para destruir a tua vida. Aqui nessa vida, para conquistar as coisas, é luta, trabalho, desgaste, inteligência, perseverança. Cuidado com o caminho mais fácil. Tem um negócio aqui para ganhar uma grana. Você já viu os golpistas, de que eles vivem? Você já viu que a turma aqui dá golpe vive de quê? Da ganância das pessoas quererem as coisas mais fáceis. Os grandes golpes, os grandes ludibriadores, ele utiliza isso. Ele sabe que o ser humano tem vontade de possuir as coisas sem esforço. E o camarada cai no conto do vigário. O camarada cai no conto da carochinha. Gente que já perdeu tudo. Gente que já perdeu milhões. Gente que já perdeu família por causa do caminho mais fácil. Cuidado! Não é o servo maior do que o Senhor. Nada para Jesus foi fácil, também não vai ser para nós. Primeiro a tempestade, depois a bonança. Primeiro a tribulação, depois a bênção. Primeiro a guerra, depois a vitória. Segundo lugar, sabe o que o diabo estava dizendo para Jesus nessa hora? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O caminho da precipitação. O diabo estava querendo antecipar uma coisa que não era para a hora. Em Apocalipse 11:15 está escrito: e agora todos os reinos do mundo vêm a ser do seu Cristo. Jesus sabia que os reinos do mundo viriam a ser seu, mas ainda não estava na hora para ele se apossar. Cuidado com coisa fora da hora. Ao invés de ser bênção, é maldição, é desgraça, é destruição.
Cuidado com a precipitação. Vamos aprender com Jesus? Em João 2,4, Jesus vira para Maria e diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas em Mateus 26,45, Jesus diz: agora é chegada a minha hora. Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. Aprenda a esperar a hora de Deus para a sua vida. Cuidado com a precipitação. Agora, irmãos, eu vou para a última parte da mensagem. Tá bom, pastor? Eu sei que o que me tenta é tudo que está relacionado à minha natureza carnal. Eu sei que o que me tenta é o que está relacionado à minha autossuficiência, o meu orgulho, a minha vaidade humana. Eu sei que o que me tenta, a cobiça dos olhos, é aquilo que me atrai com maior força. Pastor, como vencer as tentações? É isso que interessa. É a última parte. Como vencer as tentações? Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui na Assembleia de Deus do Bom Retiro em São Paulo. Para você que está em casa, para você que está vendo pela TV ou por uma fita, você quer vencer as tentações? Sim ou não? Eu fiquei com dúvida. Sim, não sei. Vou perguntar mais uma vez. Você quer vencer as tentações? Sim ou não? Vamos para a receita da Bíblia, a receita de Jesus. Se você quer vencer as tentações, irmãos, não temos fórmulas mágicas. Eu digo isso em várias mensagens. Muitas vezes os crentes hoje querem fórmulas mágicas para resolver seus problemas. A fórmula é aplicar a palavra na minha vida diária. Então, você quer ver como é que você pode vencer as tentações? Em Lucas capítulo 4, que também fala sobre a tentação de Jesus, na abertura da passagem diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Você quer vencer as tentações? Seja cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? A mesma lei física vale para a lei espiritual. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se você estiver cheio do Espírito Santo, não vai ter lugar no teu ser para a carnalidade, nem para o pecado. Afinal de contas, você está cheio. E para você estar cheio do Espírito Santo, você vai ter que se esvaziar. Então a primeira dica é essa: se você quer vencer as tentações, seja cheio do Espírito Santo. E eu tenho uma boa nova para você: o Espírito Santo quer encher a tua vida de poder. Ele está aqui essa noite. Ele quer derramar o seu poder sobre você. Ele quer te encher da sua presença. 2. Você quer vencer as tentações? Sim ou não? Ah, você quer? Em Mateus capítulo 4, na abertura diz assim: e o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. Segundo lugar, se você quer vencer as tentações, deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Muitas vezes o Espírito Santo sinaliza para nós, e a maneira mais comum que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala ao espírito do homem: não é por aí não, hein? Sai fora, hein? Vai se quebrar, hein? Sai daí. E você não quer obedecer. Você quer obedecer à intuição, você quer obedecer à lógica, você quer obedecer à razão, você quer obedecer à vontade, mas você não quer obedecer à voz do Espírito. Se você quer vencer as tentações, deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida.
Obedeça a sinalização que Ele está dando para você. Terceiro, você quer vencer as tentações? Sim ou não? Ah, você quer? Diz a Bíblia que Jesus jejuou. E jejum me aponta para santificação, quebra da vontade da carne. E eu quero dizer para você que eu não conheço algo tão poderoso como quebrar a vontade do que o jejum. Eu não conheço. Eu não conheço coisa mais tremenda para você aprender a controlar a vontade do que o jejum. Exemplo: você se propõe fazer um jejum de meia-noite a 2 da tarde do outro dia. Não é aquele jejum que um irmão disse que fazia jejum de meia-noite às 9 da manhã. Ele ia dormir meia-noite e acordava 10 para as 9. Eu falei, que jejum é esse? Jejum em arrebatamento de sentido eu não conheço. Mas você faz um jejum de meia-noite às 2 da tarde, por exemplo. Você levanta de manhã e naquele dia da manhã, o melhor café do ano da tua casa está posto na mesa. Ovinho mexido, geleia, sucos, queijinho, presuntinho. Você passa e diz, ui, ai que vontade. Não, mas eu estou de jejum. Você tem vontade de tomar aquele café, mas você não toma. Você controla a sua vontade. Eu estou falando do cafezinho da manhã da tua casa, que é coisa lícita de você fazer. Aí você vai para o embate da vida. E aí alguma coisa tenta você, que não é mais o cafezinho. É algo que pode levar você ao pecado, à destruição. Você pode ter até vontade, mas você diz, não vou fazer. O jejum nos ajuda a controlar a vontade. A vontade é uma faculdade da alma que tem poder até para subjugar a consciência. Ela consegue determinar sobre a razão e os sentimentos. Você só consegue detonar com a vontade se a sua consciência for sensível à voz de Deus. É a única hora que você pode dominar a vontade, porque a consciência diz, não faça, é errado, é pecado, e você não faz. Jesus jejuou. Tem alguma coisa te tentando tanto, irmão? Tem alguma coisa que está produzindo uma vontade louca e você está vendo que está perdendo o domínio? Jejue! Quebra essa carne, meu filho! Mata essa sem vergonha! Quarto, você quer vencer as tentações? Sim ou não? Ah, irmãos, nesses últimos tempos eu tenho falado muito sobre isso. Como é que Jesus venceu o diabo? Primeiro ataque do diabo: se tu és um filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, está escrito, Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo transporta ao pináculo do templo e agora o diabo vai usar a Bíblia. Salmo 91, versículo 11 e 12. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus com a palavra, também está escrito, Deuteronômio 6,16, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo transporta para um alto monte, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, Deuteronômio 6,13, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás.
Irmãos, por favor, me escute aqui nessa noite. O diabo quer tirar a palavra de Deus da minha vida, da minha casa, da minha família, da igreja, porque Satanás sabe do poder dessa palavra. Satanás sabe como é uma arma tremenda, como é um fortificante incrível, e como o diabo tem lutado para tirar a palavra. Tem um monte de igreja por aí, canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali, canta dueto, canta trio, canta quinteto, canta coral, canta conjunto, canta solista, e a palavra neca de pitibiriba. Não tem palavra. Sabe, hoje no Brasil estão ajuntando o povo só para show gospel. Palavra não. Reúne as pessoas por 2, 3, 4, 5, 6 horas. Palavra não. E nós, ministros do evangelho, estamos ficando quietos. Mas Deus não me levantou para ficar quieto. Deus me levantou como uma voz profética nesse país. Irmãos, se a igreja, se a família, se você tirar a palavra, nós estamos irremediavelmente perdidos. Muita casa, irmão, que os pais não se reúnem mais com os filhos, não tem tempo. A cara grudada 2, 3, 4 horas na TV, 3, 4, 5 horas de internet. Ninguém tem tempo de reunir a família, ler uma palavra. Salmos 119, versículo 130. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Salmos 119, versículo 140. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Salmos 119, versículo 97. Ó, como amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 9 e 11. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, versículos 116 e 117. Vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me envergonhe da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes,
penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vamos amar a palavra, irmão. Não tira a palavra da tua casa não, querido. Não tira a palavra da igreja não, pastor. Aqui está uma arma para enfrentar o diabo. Aqui está uma arma poderosa para sustentar a família. Mas sabe o que muita gente faz? Ah, meu Deus, eu não canso de falar. Tem muito crente viciado na cartomancia evangélica. Vai trocar de carro? Caixinha de promessa. Vamos ver o que o Senhor fala. Vai trocar de casa? Caixinha de promessa. Vamos ver o que o Senhor fala. Me caso com um Joãozinho ou com um Manelzinho? Caixinha de promessa. Mudo de cidade ou não mudo? Caixinha de promessa. Aí reúne a família de noite, na hora de dormir. Aí o cara chama o filho: Joãozinho, vem cá meu filho, tira uma palavra para alimentar a nossa alma. Aí o moleque vem: unido, unite, salame, mingue, um sorvete colorido para você. Ah, Joãozinho, que lindo. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse menino. Mariazinha, agora é tua vez. Aí vem Mariazinha: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Pum. Mariazinha, você tirou pertinho de Joãozinho. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Agora é a sua vez, querida. Querida esposa, vem. Oh, querida, você tirou o texto áureo dos crentes, quase que é o texto áureo. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De tanto eu falar isso, Jabes, um irmão da minha igreja fez uma. Está aqui. Eu queria ver quem é que iria comprar uma caixinha só de supapo, por exemplo. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar o homem. Jeremias 31, 32. Venha cá, queridinho. Venha. Essa ninguém quer, meu neguinho. Tira uma. Tira, neguinho. Maravilha. Mistério. Mistério de Deus. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Amós 5:23. Eu quero ver quem compra. Eu ri tanto quando o pastor da minha igreja disse assim: pastor, eu vi o senhor pregar essa mensagem, resolvi fazer uma só de pancada. Aí ninguém quer, porque vai dizer que é o diabo. Aí, só tem pancada. Sabe, irmãos, você quer vencer o diabo? A palavra. Rapidinho que eu vou terminar. Em quinto lugar, sabe como é que Jesus venceu o diabo? Enfrentando. Carne, a gente foge. Diabo, a gente enfrenta. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em sexto lugar, sabe como é que Jesus venceu? Repreendendo.
Como é que você quer vencer? Você está sendo perturbado, uma coisa está querendo dominar teu coração e você está lá, ai Jesus, ai, eu te repreendo o desejo, sai! Eu te repreendo, sai! Jesus repreendeu. Como é que Jesus venceu em 7º lugar? Quem é que ficou com a última palavra? Jesus ou o diabo? Sabe quem tem a última palavra na tua vida? Deus. Ninguém vai ficar com a última palavra. A última palavra na tua vida pertence a Deus. A última palavra na tua vida não é o que te perturba, nem o que te tenta, nem o diabo. A última palavra da tua vida é Deus. A última palavra te pertence, é a palavra de Deus. De vez em quando eu fico vendo uns crentes ouvir certos profetismos catastróficos. Olha, eu vi uma nuvem negra sobre a tua casa, vi um demônio com tridente, chifrudo, espeitando tudo dentro da tua casa. Eu repreendo em nome de Jesus. Na minha casa não, a última palavra te pertence. Não permita que ninguém tenha a última palavra. Se alguém vem trazer uma palavra que te atrai, que perturba teu ouvido e que te pode contaminar, não deixa essa palavra, se é de um homem, se é de uma mulher, se é de qualquer coisa que venha te dominar, essa não será a última palavra. A última palavra está com você, é a palavra de Deus na tua boca, e declare ela. Eu vou encerrar agora fazendo 3 observações para você e eu termino. A primeira observação, em Lucas capítulo 4, versículo 13, no final da tentação, sabe o que está lá escrito? O diabo se ausentou-se por algum tempo. Preste atenção a isso. Pastor, botei o diabo para correr, arrebentei, voltei mesmo, está pisado. Ele recua e pode ler. Depois usou Pedro, depois usou a multidão para tentar matá-lo fora de hora. O diabo não desiste, meu irmão, cuidado. Você pode infringir várias derrotas a Satanás, mas não pensa que você acabou com ele não. Tome cuidado, esteja alerta. A segunda observação que eu quero fazer é um texto que eu já citei de 1 Coríntios 10, 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus. Deus é fiel para te ajudar, meu irmão. Deus está contigo nessa luta que você tem travado. Eu sei que tem gente travando uma batalha incrível. Há tantas carências, há tantas necessidades, e você tem sido tentado de tantas formas. Eu quero dizer que o Senhor está ao teu lado para te fortalecer, para te sustentar, para te renovar, para te ajudar. Você não está sozinho. E a terceira observação que eu quero fazer, Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que, quando for tentado e aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Eu quero dizer que com toda a tentação você vai vencer. Você vai continuar, porque o Senhor vai te galardoar, o Senhor vai premiar a tua fidelidade. Bem-aventurado é o varão que, quando é tentado e provado, ele vai receber a coroa da vida. Há um prêmio pela tua fidelidade. Que o Senhor te sustente, meu irmão. Que o Senhor te dê forças, que você não ceda,
por maior pressão que você esteja sofrendo, aguenta firme, porque daqui a pouco a porta vai se abrir, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar, porque Deus é fiel e Ele vai fazer.